Sim. Ô, pode falar, Welton. A gente lê tudo logo ou vai Aí, Mário, pode dar até sugestão. o 25? Não sei. Seu microfone está fechado, Mário. Até o 25 tá bom. Ok. Ô, Dal, eu vou ler aqui na minha. Tu podia trocar e colocar na revista atualizada? Aí, Welton, seu microfone está desligado. Pronto, vou começar então a leitura aqui. A gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 14, até o versículo 25. Diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, e assim é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o Amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, mas não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos?
Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Até aqui. Uma vez, uma pessoa me escreveu perguntando se 1 Coríntios 14 era para incentivar ou falar em línguas para edificação própria. Então, ele enxergou isso no capítulo. Eu disse, não, é justamente o contrário, não é? É para não buscar edificação própria. Porque aqui ele está falando da igreja. Ele está falando, tudo aqui tem a ver com igreja, né? No versículo 4, mas o que profetiza edifica a igreja. Depois você vai seguindo aí nos versículos seguintes também. Mais adiante, no 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Então, tudo aqui, depois há outros versículos também que vão mencionar a palavra igreja, tudo aqui tem a ver com a igreja, o que é? Com a reunião ou a assembleia reunida, ou a congregação reunida. Então, não tem a ver com a edificação própria. A edificação própria a gente faz em casa. A edificação própria a gente faz em casa. Agora dei risada, porque, porque eu lembrei de um amigo que ele fez um doutorado nos Estados Unidos, numa área de agricultura, de plantio de batatas, eu acho que era, e ele descobriu umas coisas assim fantásticas, um negócio. Mas por causa da política da universidade, que tinha lá um outro que era estrela, que era preferido, né? Então deram para o outro o prêmio, não para ele, né? E aí o reitor mandou uma carta para ele dizendo que estava fazendo a ele uma, tem até que rir, né? Uma homenagem íntima. Por isso que não foi publicado, né, o trabalho que ele fez e nem o prêmio que ele merecia ganhar, porque a universidade estava fazendo uma homenagem íntima. Aí ele respondeu: a homenagem íntima quem faz comigo é minha mulher, na universidade. Então, aqui não tem nada a ver com a edificação pessoal, que geralmente usa esse versículo 4, o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Ah, então eu vou falar em língua desconhecida para edificar a mim mesmo. Não, filho, aqui é a igreja. A igreja. Deixa eu ver aqui. Olha, versículo 4. O que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Versículo 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Versículo 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Versículo 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Versículo 28. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 35. Se querem aprender alguma coisa, então em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, tudo aqui tem a ver com a igreja, que é a Assembleia dos Cristãos Reunidos.
Então, é totalmente uma falta de bom senso você pegar um versículo, onde ele está falando assim, o que fala em língua desconhecida, ele fica sempre assim mesmo, e querer aplicar isso como sendo o ensino desse capítulo. Não é. Não é. É justamente o contrário. Aqui, a ideia é o que deve ser feito para edificar a igreja. A edificação própria, a edificação íntima, faça em casa, né? Faça em casa, na sua leitura particular, na sua leitura privada, nas suas orações. Fale com Deus em casa. Você não tem que falar com Deus publicamente de uma maneira que ninguém entende. Percebe? Porque o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, é isso que é importante entender aqui. E quando ele fala no versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, eu não entendo que isso seja uma ordem para você se esforçar para receber um dom. Porque os dons são dados por Cristo. Não é isso? Ou as manifestações espirituais pelo Espírito Santo. Então, não cabe a mim falar assim, eu quero receber, deixa eu ver, traz o cardápio de dons aí que eu vou escolher aqui, eu quero um desse, para sobremesa eu quero esse dom aqui. Não é isso. Nós não temos poder de adquirir dons. Nós recebemos o dom, mas podemos orar que o Senhor possa prover a igreja, a assembleia, os irmãos com dons espirituais que possam servir para a edificação de todos. E eu devo procurar também com zelo os dons espirituais no sentido de não perder meu tempo com aqueles dons espirituais que não trazem nada, não trazem proveito algum. Por exemplo, tem um lá que está falando em línguas. Ah, que bonito, que interessante. Eu nunca escutei alguém falar chinês, agora está falando chinês. Mas peraí, o que eu estou aproveitando disso? Nada, zero. Mas aquele ali está profetizando, está falando da palavra de Deus. Ah, então isso serve para minha edificação. Então, esse dom eu devo procurar. Eu devo dar preferência a esses dons que vão me edificar. É nesse sentido aí. Porque daí ele fala no versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. O que ele está dizendo aqui não é para incentivar falar em língua desconhecida. É justamente para mostrar que não está servindo para nada em relação à edificação da igreja. Deus está entendendo o que ele está falando, mas os outros não. Porque ele não está falando aos homens. Então, ele está falando algo que só Deus entende. É que nem eu pensar, eu falar em pensamento. Só Deus entende os meus pensamentos. Então, não é de maneira alguma isso aqui um aval para que as pessoas falem língua desconhecida, para poderem ficar falando com Deus, ou então para poderem trazer edificação para si mesmos. Não é. Ele está mostrando, por contraste, que isso não serve para nada. As línguas foram dadas, sim, como sinal para os que não creem, principalmente judeus, para que eles ouvissem aquilo e ouvissem cada um na sua própria língua, como aconteceu lá em Atos 2. Judeus de várias nações, eles escutaram em suas próprias línguas o que estava sendo pregado. Isso sim, foi ali uma manifestação do Espírito Santo. Mas para convencer as pessoas por meio daqueles sinais. Agora, você vai falar para quem já está convencido? Não faz sentido. Não faz sentido. Só serve para exaltação daquele que fala. Então, continuando aqui, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Se ninguém o entende, por que ele está falando na reunião? Porque na reunião você está congregado com outras pessoas e você deve buscar o proveito de todos, não o proveito próprio. Mas aí ele acrescenta no versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Ah, agora sim. O que é edificação? Edificação é você acrescentar uma coisa a outra, né?
como a gente faz uma parede, na hora de construir com tijolos, você vai colocando um em cima do outro, você vai edificando, fazendo crescer. Então, você edifica a pessoa com conhecimentos da palavra de Deus, das revelações de Deus, um conhecimento que a pessoa não tem. Então, ela é edificada com isso. Ela cresce no conhecimento, né? Ela vai crescendo nesse conhecimento. Exortação é no sentido de bronca, né? Eu vou exortar você porque você não estava andando direito. Você estava fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então, a exortação é uma espécie de reprimenda ou de chamar atenção para certas coisas que, às vezes, é isso que nós precisamos escutar, né? Então, quando nós estamos congregados, nós escutamos coisas para edificação e nos regozijamos porque estamos sendo edificados, crescendo no conhecimento da verdade, mas, às vezes, o Senhor percebe que nós estamos precisando de exortação. Aí ele levanta o irmão lá para trazer uma exortação. Aí sai todo mundo com a marca da mão no rosto, assim, né? Os dedos no rosto, porque levaram uma exortação. Claro que não é uma coisa assim violenta, né? Eu estou exagerando para chamar a atenção do que significa exortação. E consolação. Consolação é para quando a assembleia está desanimada, os irmãos estão fracos na fé, estão errantes, aí vem uma palavra para consolar. Então, edificação, né? Meu filho, 2 mais 2 dá 4. Exortação, meu filho, o que você fez aqui? Eu falei que era 2 mais 2 dá 4, você pôs 5, está errado. Corrija aí esse caderno. E consolação, ô filho, não fica triste não, que você estudando você vai passar de ano. Entendeu? No versículo 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, o que eu deveria fazer em casa, e não aqui, ou não numa reunião da Assembleia, mas o que profetiza edifica a igreja. O que é profetizar? Profetizar é ser porta-voz de Deus, falar da parte de Deus. Quando o presidente tem que comunicar alguma coisa para a nação, ele manda um porta-voz. Aliás, agora o atual presidente tinha um porta-voz no começo, mas eu não sei onde foi parar. Acho que não deu muito certo. Agora ele mesmo fala, né? Ele mesmo se dirige à nação. Mas normalmente tem um porta-voz que fala para a nação, que fala o que o presidente quer falar para a nação. É nesse sentido, então. Então, isso é profecia. Profecia não é necessariamente falar do futuro, embora um profeta poderia trazer uma revelação das coisas que iriam acontecer, mas não sempre. Profetizar é falar da parte de Deus. Eu posso tanto falar da parte de Deus, falando aquilo que Deus já revelou na sua palavra, ou aos seus apóstolos e profetas, como um apóstolo ou profeta lá nos tempos do Novo Testamento, ele podia falar da parte de Deus, podia profetizar coisas ainda não conhecidas, então seria revelação. E Deus revelaria para ele alguma coisa e ele profetizaria essa coisa. Nós vamos encontrar essa distinção no versículo 29, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, repare que aqui, ainda nos tempos apostólicos, podia acontecer de vir uma revelação no meio daquela reunião. Então, o Espírito Santo ia tocar alguém para trazer algo que era desconhecido ainda, que não era conhecido dos irmãos. Então, quando percebiam que era uma revelação, o profeta que estava falando das coisas usuais, das coisas já conhecidas, né? Ele se calaria para esperar aquele que está trazendo uma revelação, porque teria prioridade aí a revelação. Então, voltando lá no começo do nosso capítulo,
no versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Ele está dizendo isso não no sentido de que todos seriam capazes. Ele está dizendo isso só para mostrar que ele não era contrário a essa manifestação. Mas ele estava colocando aqui parâmetros, né? Botando o trem nos trilhos. Porque ali a coisa tinha virado bagunça. Então tinha que pôr o trem nos trilhos. Porque eu estou dizendo que ele, quando ele fala, eu quero que todos vós faleis em línguas, ele não está querendo dizer que todos falariam. Porque você não pode esperar que todos tenham o mesmo dom. Mesmo porque no capítulo 12, dessa mesma carta aos Coríntios, ele trata desse assunto no final do versículo, no final do capítulo 12, quando ele fala no versículo 29, porventura são todos apóstolos? Isso aqui são perguntas retóricas. Ele está perguntando, não tá esperando a resposta. Porque a resposta é óbvia, é não. Não é? Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? A resposta é não. Interpretam todos? Não. Percebe? Então, não tem todos o mesmo dom. Então, às vezes você vai aí, eu recebo muito disso, o pastor falou que se eu não falar em línguas, eu não tenho Espírito Santo. Mostra essa passagem para ele, então. Se ele for um pouco inteligente, ele vai ver que não tem nada a ver dizer que a pessoa só recebe o Espírito Santo se fala em línguas. Isso é uma bobagem imensa. Mas é claro, né, que tem que falar as bobagens para segurar o povo na base do medo do terrorismo, porque a pessoa não vai sair daquela igreja enquanto ela não conseguir fazer e começar a falar umas palavras que ninguém entende. Mas voltando ao nosso capítulo 14, então, no versículo 5, ele diz, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Por que muito mais profetizeis? Porque a profecia edifica, exorta e consola. A profecia tem esses três objetivos. E ela traz proveito para a Assembleia. Enquanto que um falando chinês lá não aproveita nada. Que proveito tem uma pessoa que começa a falar chinês no meio de uma reunião? E não tem nenhum chinês ali. A única coisa é que ela vai se exaltar, todo mundo vai falar assim, oh, ele fala chinês, olha que bonito, olha, parece aquele filme que eu assisti que não tinha legenda. Ele vai achar que é isso, porque não serve para nada. Você já assistiu um filme sem legenda? Não serve para nada, uma língua que você não conhece. É isso aí que é falar em línguas na reunião. Sem nenhuma tradução, sem nenhuma interpretação. Ele fala, então, no versículo 5, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Oxa, pronto aí, ó. Quem vai discutir com Paulo aqui? A prioridade, o que é mais importante numa reunião da igreja? Aquele que profetiza. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Aqui já é outra história. Ou a própria pessoa interpreta, ou existe um intérprete. Agora, a própria pessoa vai interpretar porque ela estaria falando uma língua desconhecida por existirem ali outras pessoas que falam essa língua, que não entenderiam a língua normal daquela reunião. Não é? Muitas vezes nós recebemos visitantes de outros países e aí nós temos que traduzir. Eu, várias vezes, traduzi reuniões, então eu tenho que traduzir o que ele fala, por exemplo, ele fala inglês, por exemplo. Aí eu traduzo o que ele fala, eu passo para o português para que os outros ouvintes tenham proveito. E depois, se outro vai e começa a falar em português, eu tenho que traduzir para ele, e para o inglês, para que ele entenda o que o outro está dizendo e possa pegar o andamento do assunto para depois, talvez, trazer uma palavra complementando o que foi dito.
É assim que acontece nas reuniões, normalmente, nas reuniões de assembleia, quando tem estrangeiros. A tradução é feita para um e para outro, alternadamente, para que todos sejam edificados. No versículo 6, ele fala: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, ele está deixando claro aqui que essas coisas serviriam de proveito. A revelação, como eu já expliquei, ali eles estavam numa época em que não tinha ainda sido revelada toda a palavra de Deus. Ciência é conhecimento, né? Se vos não falasse por ciência, ou profecia, ou doutrina. Então, todas as coisas, ou todas as facetas que são necessárias para a edificação da igreja. Então, não adiantaria nada ele falar em línguas e deixar de falar essas outras coisas. Aí, no versículo 7, ele complementa o pensamento da mesma sorte, ou seja, pela mesma razão, se as coisas inanimadas que fazem sons, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, uma reunião da igreja, onde todo mundo começa a falar em línguas desconhecidas, e quem já visitou uma igreja pentecostal já escutou essa bagunça, essa balbúrdia, que fica todo mundo lá, aquela coisa assim, ó. Quem já escutou sabe muito bem que isso é desordem. Isso é desordem. Isso é como uma orquestra. Você já viu essas apresentações de orquestra? Antes de começar, eles começam a afinar os instrumentos. Eles tocam as notas lá para afinar os instrumentos. Mas não começou ainda a apresentação. Aí, quando o maestro dá o sinal lá, daí que começa a tocar. Cada um na sua ordem, na sua vez, com um som bem definido. Tem o violino, tem o pistão, tem o piano, tem os diferentes instrumentos, todos compondo uma coisa útil, né? Uma coisa boa para o enlevo dos ouvintes que estão ali. Então, não serve para nada a orquestra ficar só afinando os instrumentos em mistura, sem nenhuma ordem, sem nenhuma coisa pré-definida. E aí, no versículo 8, ele dá mais uma razão de ser bagunça, todo mundo falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Não vai preparar. Imagina, na hora da batalha lá, o cara da corneta, né? Ele vai querer mostrar que ele aprendeu uma música nova. Todo mundo vai ficar olhando para ele, ninguém vai saber o que fazer. É para atacar? É para recuar? O que é para fazer? É para se entregar para o inimigo? Ninguém sabe. Porque o som é incerto, não tem fundamento aquele som, não serve para nada o som. Ele não mandou uma mensagem certa, direta para eles. Então, aqui no versículo 9, daí, ele vai continuar nesse assunto. Eu não sei como alguém, depois de escutar essas coisas, poderia pôr pé numa igreja pentecostal. Porque um pouco de bom senso já demonstra que está tudo errado. Que aquilo é desordem, aquilo é exaltação da carne, aquilo é um carnaval. O que é carnaval? É aval para a carne, né? Licença para a carne. Então, ele fala aqui no versículo 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis,
como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Eu costumava, né? Agora eu estou aposentado, fazer treinamentos de oratória, treinamentos de comunicação, oratória. E às vezes eu dava um exemplo, eu falava assim, olha, você tem que articular muito bem. Você tem que articular muito bem as palavras para a pessoa saber o que você está falando. Então, uma pessoa que vende, uma pessoa que negocia, ela não pode falar enrolado, ela tem que articular as palavras, ser muito claro na sua dicção. Aí eu dava um exemplo, aí eu falava para o pessoal, olha, gente, Machado de Paccal lá hoje. Todo mundo olhava para mim e falou, o que foi, Mário? Machado de Paccal lá hoje. O que você disse, Mário? Machado de Paccal lá hoje. Não estamos entendendo. Machado de Paccal vai lá hoje. Mas não entendeu. Na verdade, eu não dizia nada, né? Machado de Paccal vai lá hoje. Não quer dizer coisa nenhuma. Mas para mostrar que quando... E tem gente que fala assim, né? Tem gente que quando fala, você não entende o que a pessoa fala. E se o outro for meio surdo, ele vai ficar repetindo. O quê? Hã? O que foi? O que você disse? Hã? 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 Se o seu interlocutor faz muito o problema é seu. Você não está sendo claro, você não está articulando bem as palavras. Então, assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Não tá endereçando a ninguém aquela fala. Não está sendo útil para ninguém aquela fala. Aí ele vai falar no versículo 10, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Claro, até os animais, né? Os animais, os pássaros, quando eles dão um trinado lá, eles sabem para que é. Eu dei um exemplo do dia, não sei se foi aqui, que às vezes passava um gavião voando em cima do meu sítio lá em Goiás, e os pintinhos estavam todos pastando no meio do capim, assim, aí a galinha dava um trinado, aí vinha pintinho de todo lado, saindo das moitas, correndo, e corria, ela abria as asas, eles entravam embaixo das asas, ela fechava as asas. Aquele trinado dela não era o cocoró-cocó de todos os dias, era um negócio específico. Porque os animais também têm isso. Se você tem um cachorro, você sabe quando ele late com raiva, quando ele resmunga, quando ele grunhe, quando ele está bravo, quando ele arreganha os dentes e fala. Os sons são diferentes. Cada som tem um significado. E se você, na reunião de pessoas inteligentes, que não são animais, fala coisas que mais parecem grunhidos animalescos, como é que alguém vai ser edificado? Como é que alguém vai entender aquilo? Para que vai servir aquilo? Para nada, absolutamente coisa alguma. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Todas têm significado. Até os animais têm significado, a comunicação deles tem significado. Cada trinado de um pássaro, cada latido de um cachorro, cada miado de um gato, ele está querendo dizer alguma coisa. Uma pessoa que tem um animal há muito tempo em casa, ela entende se o animal está passando mal, se o animal está contente, está triste, está com dor de barriga, pelos sons que ele emite. Agora, seres humanos inteligentes ficam fazendo essa confusão de sons que ninguém entende e acha que são muito espirituais com isso. Não é, isso é só para carne. No versículo 11, ele fala, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, ele está falando assim, se eu não entender o que o outro está falando, eu vou ser como um estrangeiro para ele. E ele será um estrangeiro para mim. Porque nós não estamos nos entendendo. Nós estamos falando uma língua que o outro não entende.
Assim também vós, no versículo 12, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Esse é o objetivo. A edificação da igreja. O objetivo não é ficar fazendo flu-flu-flu para você aparecer e querer mostrar que é mais espiritual que os outros. Não, é para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, no versículo 13, ore para que a possa interpretar. E se não conseguir interpretar, fica quieto. Fique calado. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, não estou sabendo nem o que eu estou falando. Porque aquele que fala uma língua desconhecida, chega para ele e pergunta, o que você está falando? Eu tenho certeza que a maioria dos que falam aí nessas igrejas, esse balbuciar estático, né? Você chegar e falar assim, amigo, o que você falou aí agora há pouco? Ah, mistério. Que legal, né? Como você é misterioso. Ajudou alguém com isso? Não. Que utilidade teve? Nenhuma. Porque a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12. Para o que for útil. Se o seu palavreado não tem utilidade alguma, pode esquecer. Ah, mas é para minha edificação. Então fale em casa. Fale na sua intimidade, né? Não venha ocupar o tempo e os ouvidos das pessoas que não vão entender o que você diz. E no versículo 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Ah, claro, né? Mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque eu não sei nem o que eu falei. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Porque, de outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, né, que é a pessoa que não entende nada ainda, como dirá ele o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu já devo ter dado esse exemplo aqui de um irmão que eu conheci, que foi numa igreja pentecostal, e o pastor estava usando na pregação um exemplo sobre a bomba atômica, que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. E o pastor falava assim, daí os americanos jogaram a bomba atômica em Hiroshima. E o povo todo, aleluia, glória a Deus, louvado seja. Morreram 200 mil pessoas, aleluia, que bênção, glória a Deus. Esse irmão que foi nessa igreja, falou assim, aquilo parecia um bando de louco. Eles não sabiam, eles não estavam nem escutando o que o pastor estava falando. Eles só gritavam, aleluia, glória a Deus, amém. E não sabe, não estavam fazendo um culto com inteligência, como fala lá em Romanos, né? O vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto feito com a razão, com a inteligência, onde as coisas são feitas com objetivo. São feitas para se entender o que é feito. E não simplesmente jogando palavras ao ar. E aí Paulo vai dar a sua opinião, né? Que ele fala assim, porque falo mais línguas do que todos vós, no versículo 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Ou seja, esse aqui já é um tapa-boca, porque é um cala-boca para eles, porque é o seguinte, se Paulo fala mais línguas do que todos os outros, e está dizendo que ele prefere falar 5 palavras no versículo 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aqui ele matou a charada. Agora o carinha que estava lá fazendo
aquela linguagem toda sem efeito e sem razão, ele tinha que abaixar a cabeça e sair de fininho, né? Porque depois dessa, meu amigo, depois dessa lambada aqui, né? Prefiro falar 5 palavras do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E aí Paulo vai trazer uma frase aqui no versículo 20, que é para humilhar de vez, né? Para derrubar de vez aqueles que estavam ali só para fazer bagunça, só para aparecer. Irmãos, não sejais meninos. O que ele está falando aqui? Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, parem de criancice. Isso é criancice o que vocês estão fazendo. Parem com essa criancice. Aí, no versículo 21, ele revela a razão de Deus ter dado o dom de línguas, que foi, inclusive, profetizado no Antigo Testamento por Isaías. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo e ainda assim me não darão ouvidos, diz o Senhor. Então, era essa a função das línguas. O Senhor falar por pessoas de outros lábios àquele povo de Israel, ou aquele povo judeu, para deixar muito claro que eles não queriam ouvir, que eles estavam com os corações fechados, endurecidos, os ouvidos tapados, e eles não ouvirão. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia é sinal não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E ele termina, então, deixando claro o que pensa um que entra numa igreja assim. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, porque os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É isso que acontece. Quantas vezes eu vi isso acontecer numa reunião, e uma pessoa sair e falar assim, puxa, eu entrei aqui, mas o irmão lá falou para mim. Ele estava falando comigo. Ele falou tudo o que aconteceu comigo. E a pessoa não sabia nada do que aconteceu com ele. Porque o Espírito Santo usou um irmão para trazer à tona coisas que estavam no coração daquela pessoa. Agora, se ele ficasse lá, blá, 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 que proveito teria? Nenhum proveito. Nenhum proveito. Quando você passa em frente a uma igreja pentecostal e vê aquele povo gritando, que nem desesperados, qual o pensamento? Uma pessoa sensata, qual o pensamento que tem? Essa turma está louca. Isso aí é histeria coletiva. Isso é histeria coletiva. E realmente acontece histeria coletiva. Porque um começa a gritar, o outro grita também. Daqui a pouco o outro grita, daqui a pouco pega. Esses dias estava no jornal, em Pernambuco, uma escola, e os alunos todos entraram numas de começar a chorar, gritar, cair para o chão, precisou chamar ambulância, médico e tal. Histeria coletiva. Acontece muito com adolescentes isso daí. Em escolas também acontece. É como que contagiante, né? Uma pessoa... É que nem rir. Dá risada, né? Um começa a rir, o outro também começa a rir. Tem um vídeo, inclusive, mais de um até no YouTube. O cara entra no metrô lotado, né? Na hora do rush, o pessoal indo para casa ou indo para o serviço. E ele está olhando o celular, assim, ele começa... Aí ele começa a rir, olhando o celular, e tem algum amigo dele, filmando os outros, né? As pessoas estão olhando lá, e as pessoas começam a segurar o riso.
Aí começo a rir também, e daqui a pouco o vagão inteiro está dando gargalhada. Ninguém sabe por quê, mas porque é contagiante. É contagiante isso daí. É a mesma coisa choro. Você vai num velório, uma pessoa começa a chorar, eu choro. Eu vou num velório, eu choro. Velório e casamento, para mim, não tem jeito. Teve uma irmã até que me convidou, queria que eu falasse do casamento dela, eu falei assim, pode esquecer. Fale com o outro, fale com o alemão, né? O alemão foi e falou no casamento dela. Porque eu não consigo, eu vou chorar. Eu vou entrar no clima ali, vou ser contagiado pela emoção e vou começar a chorar. E é o que acontece em muitos desses lugares. As pessoas acabam sendo contagiadas, e aí você fala até japonês, hebraico, sânscrito, você fala qualquer coisa. Não vai ter ninguém para interpretar também, então fica tudo do mesmo tamanho. Mas é isso, eu acho que deu para dar uma panorâmica aqui desse capítulo 14, que não é um capítulo para incentivar o falar em línguas na igreja. É o contrário. É justamente o contrário. É para incentivar o falar ou profetizar nas reuniões da igreja. Ok, Mário. Se algum irmão aí tiver alguma pergunta, de preferência é a respeito do assunto, né? O irmão pode estar voltando a falar mais alguma coisa. As irmãs aí, que se tiverem, ficou algum ponto aí que gostaria que esclarecesse melhor, esse é o momento. Isso, era um tal de acarajé. A acarajé subiu, a bará baixou. O que é isso? Isso é linguagem de Salvador, pelo jeito, né? O triste é que tem muitos cristãos sendo enganados por isso. E não é de se espantar que espíritos malignos se infiltrem nessa confusão. Porque se você não sabe o que o cara está falando, pode estar ali, ao invés de estar louvando a Deus, está ali blasfemando, a torto e direito, como eu já devo ter citado um caso, né? De um cara que entendia a língua que a pessoa estava falando e, na verdade, a pessoa estava blasfemando, porque ela estava falando um dialeto africano e esse visitante da igreja conhecia. E estava blasfemando coisas horríveis a respeito de Cristo. E todo mundo falando assim, amém, aleluia e tal. Uma vez, numa conversa até tranquila com um colega de trabalho, que ele gosta disso, né? Eu perguntei a ele o que significa esse labachúrias aí que todo mundo fala. Ele aí não soube responder e colocou outra pessoa na conversa. Ah, e quem vai dizer é tal pessoa aí, eu não sei o que lá. Aí o cara ficou, o que ele apontou, né? Aí já ficou chateado. Você tá jogando isso aí pra cima de mim? Você que fica falando isso aí, rapaz, você gosta disso? Diga o que significa. Não sabe nem o que é, Mário. Mas segue a maré. Segue a moda. Esse acarajé que subiu e a bará que baixou, vai ser servido agora aqui no lanche, não? No coffee break? Alguém escreveu Saber aqui. disso. Quem que escreveu? Cris Santos.
eu não entendi o que a Nise falou. O problema é que as igrejas, em geral, ensinam a ênfase aos dons, já as testemunhas de Jeová não ensinam nada de dons. Bom, testemunho de Jeová, você sabe que é do diabo, né? É uma seita satânica que nega a divindade de Cristo. Não, então, nem coloque a testemunho de Jeová em comparação com denominações cristãs, porque é demoníaca. É que nem se fala assim, os espíritas não ensinam nada sobre dons. Claro que também não, porque são demoníacos, né? Então, nós que pertencemos a seitas, não conseguimos mais acreditar nos dons. Não entendi isso aqui. Fico triste porque sei que é real e Deus escolhe e unge pessoas para isso. Não entendi também. Essa confusão toda realmente existe, viu, Nise? Agora, quando nós ficamos com o texto bíblico, eu acho que fica muito claro e cristalino. Você viu aqui tudo que foi falado, que no caso do dom de línguas, tinha um objetivo e uma utilidade, que era falar para pessoas de outros idiomas, de outros países, para que elas pudessem entender o que estava sendo dito. Essa é a função de línguas. São idiomas, isso, não são línguas sem sentido. Então, se não existe essa necessidade, né, imagina eu vou chegar numa festa, é um aniversário aí na casa do Dal, e eu chego no aniversário e começo a falar chinês. Oh, o que vocês vão falar? Esse cara tá louco. O que deu no Mário? Bateu a cabeça? Aconteceu. Porque não tem objetivo nenhum, não tem sentido nenhum. No máximo é eu querer me exaltar e querer dizer que eu sei chinês, que eu não sei. O único chinês que eu sei falar é pastel. É a única palavra em chinês. Então, se você se apega ao que está escrito na Bíblia, aí não tem confusão. A confusão os homens que inventaram. Mas é muita enganação. Muitos entram nessa por ignorância, né, por ignorarem o ensino bíblico. Outros entram nessa para se aproveitar das pessoas, para dizer que são capazes de falar uma língua desconhecida, ou traduzir a língua desconhecida, alguma coisa assim. E aí se exaltam, né? Tem uma irmã, uma vez, ele escreveu, falou assim, Mário, por que eu não consigo falar a língua dos anjos? Eu respondi, porque você é sincera. Por isso só. Você é verdadeira. Delícias da Nena levantou a mão. Vamos lá. Você trouxe algum lanchinho, Nena? É pãozinho de queijo? É acarajé? Não, não faço acarajé, não. Não. É O que... bolo, docinhos e salgados. Opa, também serve. A gente também, se tiver um cafezinho, ajuda também. Mas vamos lá, Nena. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. É sobre essas línguas repartidas como de fogo, que foi no tempo em Pentecostes. Uhum. Tá, lá em Atos, capítulo 2. Sim. E eu, Bom, quando era da denominação, que tinha aquelas vigílias, minha boca, eles mandavam a gente dar glória a Deus, ia falar e minha boca secava, ficava dormente. Eu nunca fui batizada com esse Espírito Santo. Né? Teve, bom, a teve primeira até uma. coisa, Sim, de fala. a primeira coisa que tem que entender é que aquilo ali
foi o batismo do Espírito Santo para a formação da igreja. Ok? Ninguém é individualmente batizado com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo quando cremos em Cristo. Efésios capítulo 1, você encontra lá que foste selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, fomos todos batizados lá em Atos 2, com o Espírito Santo, na formação da igreja, mesmo que nós não estivéssemos lá. Porque naquela formação da igreja, o Espírito Santo formou o corpo de Cristo. Um só corpo. E já incluiu todos os que seriam parte desse corpo. Lá atrás. Por isso que Paulo fala, no capítulo 12, aqui, eu acho que é 1 Coríntios, ele fala, fomos batizados em um espírito formando um corpo. Quando foi isso, Paulo? Lá atrás, em Atos 2. E aquelas línguas como de fogo, na verdade, línguas que ele fala ali, que eram línguas repartidas, né? Isso. Não era língua de fogo. Porque se você ler com atenção o texto, ele fala que eram línguas repartidas como que de fogo, ou seja, parecidas com fogo. Então é errado falar que foram línguas de fogo. E o que mais que tem esse versículo? É, O fogo ele purifica. O fogo é usado para purificar. Tanto é que quando você tem, por exemplo, uma epidemia, né? Morre muita gente, o que eles fazem? Eles amontoam os cadáveres e põem fogo, para evitar que o vírus se alastre. Então, o fogo é usado para purificar. O Senhor Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, desceu em forma de pomba, mas que simboliza a paz, né? Porque o Senhor não tinha pecado algum, o Senhor não tinha nada para ser purificado. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, ele veio como línguas como que de fogo, aparentando ser de fogo. Por quê? Porque a igreja precisava passar por uma purificação para formar esse corpo de Cristo. Mas pode falar. entendi, irmão. E já ouvi em outras lives, tanto o irmão Mário como os irmãos aqui de Salvador, explicando. É porque eu só queria, tipo, ouvir novamente, porque às vezes você tenta explicar isso para algumas pessoas dessa forma, e chega até um momento que você fica até balançado, sabe? Uhum. Tipo, a pessoa quer botar aquilo errado na sua mente, mas em nome de Jesus isso nunca vai acontecer. Espero que isso não venha acontecer. Eu já entendi e creio que é assim mesmo, é o que o irmão está explicando, que está na Bíblia, né? E Uhum. agora, como o irmão falou, línguas repartidas como que parecida de fogo, né? Uhum. De fogo. E realmente esse modo aí de falar, de explicar, realmente a gente passa despercebido de falar línguas repartidas como de fogo, não é isso? Uhum. Como que se fosse, mas a gente, lendo, a gente, em outras ocasiões, já falava errado. Línguas repartidas de fogo. Eu tentei explicar isso para uma pessoa e a pessoa não quis entender e nem mostra que entende e nem quer saber, nem quer aprender com quem está. Assim, a curiosidade para querer me mostrar aí na Bíblia. Eu quero ver se é realmente assim. Ou então eu Uhum. quero falar com essa pessoa para ver se realmente é, e se eu conferir com outra pessoa na Bíblia. E aí fica uma coisa muito desagradável. Mas Deus é que tem me dado esse entendimento através da leitura com os irmãos. Obrigado, Essas, viu, irmão? essas línguas repartidas,
elas podem também significar a capacidade que os discípulos teriam, logo em seguida, de falar com povos de diferentes nações. Por isso que elas eram repartidas. Então, quando você olha o que aconteceu no dia de Pentecostes e lembra do que aconteceu na Torre de Babel, aí dá um entendimento melhor. O que aconteceu na Torre de Babel? Os homens, porque queriam fazer um nome na terra e ser alguma coisa no mundo, Deus confundiu as suas línguas e dividiu os homens por diferentes nações. Foi ali que começaram as nações. Porque daí cada um se juntou a quem falava a sua língua. E Deus criou todas aquelas línguas. E aí eles se separaram e se dividiram por línguas. Em Pentecostes, na formação da igreja, aconteceu o inverso. Deus juntou os povos para que eles pudessem se entender agora. É isso que acontece quando você é cristão. Você encontra um irmão em qualquer lugar do mundo, você se entende com ele. Mesmo que ele fale outra língua, você arranha aqui, arranha ali. Eu estava uma vez em Portugal com um irmão dos Estados Unidos que já está com o Senhor. Nós fomos numa feirinha, uma feirinha assim, fora da cidade, onde vendia produtos e tal. E aí começamos a distribuir folhetos. Aí, de repente, nós vimos um casal. Esse casal veio conversar conosco em inglês. Eles eram britânicos, eles eram da Inglaterra. E eles eram cristãos, eles viram a gente distribuindo folheto, eles vieram conversar e querer saber mais e tal. E logo nós estávamos amigos. Nunca tínhamos nos visto antes. E como nós íamos passar pela Inglaterra, depois de alguns dias, eles nos deram o endereço deles, nós fomos até a casa deles, daí eles fizeram um lanche para a gente. Éramos amigos que nunca se viram, de países diferentes, de 3 países diferentes, né? Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, sentando numa mesa, comendo um lanche juntos, como se fossem amigos há anos, porque temos em comum Cristo. Então, isso que é maravilhoso, o que Deus fez, né? Ele realmente juntou os povos de diferentes línguas num só povo, que é o corpo de Cristo. Ok, irmão, muito obrigado. De Deus nada. abençoe. Bom, mais alguma coisa? Levantou a mão de novo? Não, é a mesma, né? Então, acho que podemos encerrar, né, irmãos? Vocês ainda estão acordados? Olha eu aqui. Eu tô. Estamos. A irmã escreveu aí também, acho que só foi Nalva mesmo. Acho que pergunta não tem mais não, viu, Mário? Ela está agradecendo aqui. Obrigado, irmão Mário. Muito bom. Esse assunto aí é importante, muito importante também. Essa semana a gente estava conversando sobre outro assunto, sobre o batismo do Espírito Santo também, que as irmãs aí, e alguns irmãos também ficaram pasmos, né? Porque começaram a entender essa questão que não existe isso. E tem uma certa ligação também com essa questão aí da língua que o irmão está falando, né? Uma coisa puxa a outra, né? E aí, hoje as irmãs também já aprenderam a questão aí dos idiomas que são falados na hora necessária, guiada pelo Espírito. Deve haver decência e o porquê daquilo, né? Não é assim, começa a falar e tá tudo certo. Então, Mário, beleza, Mário. Aqui tá ótimo. São 9h17.
acredito que a gente já pode encerrar. Parou no versículo 25, ok? Ok. Pronto. Deixar marcadinho aqui. Na próxima sexta, se o senhor permitir, aí a gente volta aqui na meditação. Mário, você poderia agradecer para a gente encerrar? A gravação dá. A gravação, o que tem?